Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito contente aqui porque temos a formação original. Eu, o nosso irmão Ricardo e o irmão Wagner Nunes. Seja muito bem-vindo a mais esse estudo, mais este episódio do nosso podcast. A gente andou aí estudando entre hoje, acho que ontem e hoje, né? E a gente viu quanta informação tem nesta sexta trombeta, que faz parte, a gente sabe que ela faz parte aí da última semana de Daniel, e os acontecimentos que virão a partir de agora, a partir dessa sexta trombeta, nos aponta a iminência aí dos últimos anos da Terra, como se diz, né? Então a gente está ansioso aí para conhecer as revelações que Deus tem nos deixado na sua palavra, né? Já de antemão eu quero dizer para os irmãos, para que venha aqui, ó, deixar até o bannerzinho, se inscrever nos canais aqui, né? O canal Remanescente, o canal do irmão Wagner Nunes e Vozes de Trombeta, para que a gente possa aí tá fortificando a palavra de Deus, fortificando aí os irmãos, conhecendo mais mensagens, porque nós temos outras mensagens e esse é um momento de confraternização, acredito, onde a gente junta as nossas informações, a gente junta o nosso entendimento, a gente estuda junto e vem trazer um pouco de cada discernimento, um pouco de cada entendimento para que possa agregar nos corações aí dos irmãos. Quero chamar meu irmão Wagner Nunes. Que saudade, irmão! Quanto tempo! Muita saudade mesmo. O irmão sabe como eu amo estar em comunhão com vocês. E é uma luta poder estar participando de lives, né? Semanais. O irmão Wagner sabe melhor o que acontece. É muito complicado, mas se estamos aqui, porque Deus permitiu, e glória a Deus por isso. Então, vamos aproveitar as oportunidades e com coração próprio, edificar a vida dos irmãos, que o Senhor possa nos dar graça para poder falar de um tema tão complexo, né? É isso. Amém. Meu irmão Ricardo, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Maravilha. Aqui, perto do Pantanal, beirando os 40 graus, diferente aí dos Estados Unidos, né? Aqui tá frio, rapaz. Mas tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui. É um privilégio novamente reunir aí com os dois Wagner. E muito feliz, porque estamos encerrando o ano aí com os irmãos. E o coração enche de alegria quando nós compartilhamos da palavra com os irmãos, buscamos acréscimos da palavra, e o Senhor vai dando esses acréscimos através dessa unidade. Então, muito feliz, e eu creio que hoje será muito bom, muito gratificante aí. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Então, vamos estudar. Eu quero convidar meu irmão Ricardo a fazer uma oração para nós, para dar a introdução ao nosso estudo, irmão. Amém. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui reunidos mais uma vez, diante do Senhor. Pedimos a Tua presença, que o Senhor venha abençoar, Senhor, este momento de reunião, de compartilhamento da Tua palavra. Pedimos a Tua direção, pedimos, Senhor, revestimento espiritual sobre cada um de nós, e principalmente, Senhor, o Senhor vai alcançar os corações dos ouvintes, dos que estão assistindo agora, dos que vão assistir depois, que a mensagem do Senhor venha fluir, venha penetrar, Senhor, as nossas vidas. Queremos continuar avançando, aprendendo, Senhor, na humildade, Senhor, buscando este amadurecimento dos frutos de verão, Senhor. Sabemos que os dias são dias difíceis, mas eu creio que o Senhor capacita, o Senhor dá a direção, o Senhor dá revestimento, toda a estrutura necessária para que os teus servos possam perseverar, Senhor, até o fim. E nesta caminhada, nesta trajetória, instruir uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, Senhor, nesta unidade, até o cumprimento deste propósito tão valioso que o Senhor confiou em nossas mãos, Senhor, de proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho eterno, a sã doutrina dos apóstolos que o Senhor está restaurando nesses dias. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte deste momento, deste trabalho,
deste privilégio diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Então, vamos iniciar, então, a leitura. Deixa eu ver quem é que está chegando. Meus irmãos, ó, Vera Regina e o Marcos Nonato já estão aí. Então, mandando o nosso abraço para os irmãos, que Deus abençoe. Vamos iniciar, então. Recordando que no estudo passado, a gente estudou sobre a quinta trombeta, né? E aí, ali a gente viu uma grande estrela caída do céu na terra, e essa estrela subiu do abismo, e a gente conseguiu identificar que é o surgimento do anticristo na derradeira última metade da semana, para que fizesse ali, né, todos aqueles estragos, que é o que a gente está vendo. E agora, na sexta trombeta, a gente já vai ver, pelo que a gente está percebendo aqui, que este reino, que este mesmo personagem, juntamente com o seu povo, ele está agora, de certa maneira, provocando destruição, principalmente para aqueles que estão se aliando a esse trono da besta, para aqueles que estão juntamente com eles, aí aceitando essa marca da besta e fazendo todas as coisas que a gente vê descritas ali, representante. Mas a gente vai entrar dentro dos textos, porque a gente tem certeza que Deus vai iluminar, trazendo outros textos para os irmãos meditarem. E o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 13, que diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e viu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. A gente vai iniciar com esses 3 versículos. Eu quero iniciar com uma pergunta e um dos irmãos eu acho que pode me responder. Quem são esses 4 anjos que estão atados ali junto ao rio Eufrates, que estão sendo soltos, né? E o irmão Ricardo vai trazer muitas informações sobre essa voz procedente dos 4 ângulos do altar, mas eu gostaria dessa resposta para mim. Quem são esses 4 anjos que estão aí atados junto ao rio Eufrates? Fica à vontade, irmão Ricardo. Tá bom. Bom, eu assisti um vídeo recentemente do pastor Igor, do canal Vem o Teu Reino. Eu entendo que, por se tratar de trombetas, existe a participação das 2 testemunhas neste processo. Elas vão profetizar e o Senhor do céu vai corresponder àquilo que as 2 testemunhas estarão profetizando. Nós precisamos ter ciência do ministério das 2 testemunhas, não só na primeira metade da semana, mas que elas estarão sendo perseguidas e elas continuarão profetizando na segunda metade da semana. Existirão aí testemunhas que vão morrer, mas existirão aí remanescentes que continuarão profetizando, e essas as palavras proferidas na segunda metade da semana envolve aí a ação da quinta trombeta e também a sexta trombeta. E o Senhor vai corresponder do céu aquilo que elas estarão profetizando. E é importante salientar essa questão das 4 pontas do altar, porque é como se fosse a voz que corresponde às palavras das 2 testemunhas. E essa voz chama 4 anjos que estão aprisionados junto ao rio Eufrates. E aí eu convido você aí a analisar o vídeo do pastor Igor, que ele trouxe informações valiosas da arqueologia. E ali ele tem descobertas incríveis de artefatos cuneiformes da civilização antiga daquela época, dos sigurates sumérios, onde ali tem evidências
de que no rio Eufrates, na região do Sinar, foi construída a Torre de Babel, e, portanto, na margem do rio Eufrates, e ali naquela região, segundo os arqueólogos, eles usavam a própria Torre de Babel para adoração aos seus deuses. E nós sabemos que os deuses antigos representam demônios. Uhum. Então, existe um propósito do Senhor acerca disso, de mostrar para a humanidade, nos dias vindouros, de que aquilo que foi fundamentado na Torre de Babel tem as suas consequências, envolvendo esses 4 anjos que estão aprisionados no rio Eufrates. Então, muito interessante para mim, como está escrito aqui, 4 anjos. Anjos significa mensageiros. Alguns vão traduzir mensageiros como pessoas que trazem a mensagem do Evangelho, mas também existem mensageiros aí dos próprios anjos ministradores de Deus, e também podemos associar esses anjos com os anjos caídos, também muito interessante. E mais para frente eu vou colocar detalhes acerca desses 4 anjos conduzindo o exército de 200 milhões aí. Amém, irmão Wagner. Eu queria comentar o verso 13, que Deus falou muito comigo hoje, acerca dos 4 seres viventes. Não tem como não lembrar dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus, as 2 testemunhas, né? E o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra diante de Deus, da presença de Deus. Esses 4, conectando com os 4 seres viventes, então está tudo conectado na palavra. E o altar de incenso de ouro é o altar que uma vez por ano era colocado no Santo dos Santos, né? E aqui está muito próximo do dia da expiação. Quando nós lemos Hebreus, nós vemos, por exemplo, aqui, eu anotei aqui o texto de Hebreus capítulo 9, versos 3 a 4. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, que é esse que nós lemos aqui de Apocalipse 9, 13, e a Arca da Aliança, que tipifica o trono de Deus, né? Totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, o altar de ouro nos faz lembrar o quê? Oração, incenso, oração. Em Apocalipse 8, no iniciozinho do capítulo, olha só como está escrito aqui, falando acerca do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, do trono, né? E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, totalmente conectado com esses 4 ângulos do altar de ouro, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, olha aí, da Arca da Aliança. As 2 testemunhas avivadas e a profecia do Senhor Jesus se cumprindo. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vou fazer. Se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que você fará o que diz, tudo o que disser será feito. Enfim, conectando com a maldição da figueira, enfim, conectando com as pragas enviadas para os apóstatas e para os ímpios. Aí ele continua, e a mão do anjo subiu à presença de Deus e a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aqui é na 6ª trombeta. Então eles estão diante do trono de Deus. Esse altar de ouro simboliza, de fato, essas orações dos santos. E Deus falou comigo, na descida do Espírito Santo em Atos, o que os quase 120 estavam fazendo? Eles estavam unânimes em oração. E, de repente, veio do céu um som impetuoso, enchendo da casa. E não vai ser diferente na ocasião das últimas e maiores chuvas que as 2 testemunhas vão experimentar. Então,
A frase que o Espírito Santo me deu foi essa: uma característica muito própria das duas testemunhas é uma vida de oração. Então, se nós não desenvolvermos esse hábito de termos uma vida de oração, nós não vamos estar preparados, porque só o conhecimento não é o suficiente. Nós temos um bom conhecimento da verdade, mas está faltando a química, que é as orações, queridos. Porque Jesus falou, né, para os fariseus: vocês errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é necessária essa química, e as orações são um fator indispensável para a nossa vida. E o Espírito sempre me chama a atenção. Você precisa ter uma vida mais dedicada de oração. Ah, mas o tempo é difícil, não importa. Se nós nos trancarmos, ficarmos 20 minutinhos, 15 minutinhos, uma qualidade de oração, vale. Então nós temos que treinar não somente o entendimento, mas as orações, para que, de repente, venha do céu um som, um vento impetuoso. E aí sim, queridos, cheios desse Espírito, cumprirmos a missão. Então, aqui, nessa sexta trombeta, a característica das duas testemunhas está bem alta, bem clara aqui. Uma característica de oração diante do trono de Deus. Amém? Mais para frente, a gente fala um pouco mais sobre os anjos do Rio Eufrates. Irmão Wagner? Amém, amém. Não, a minha dúvida que fica aqui sobre esses 4 anjos, que o irmão até tocou aí, oriundos do altar. Esses 4 anjos, eles estão na terra e um anjo é que vem soltar eles. Estou correto? É mais ou menos o que o texto vem apresentar para a gente. Um anjo vem do altar com a mensagem e solta esses 4 anjos que estão ali junto ao Rio Eufrates. E aí reforço a pergunta para o irmão Ricardo. Esse anjo, esses 4 anjos, irmão Ricardo, eles são oriundos dos céus, ou esses 4 anjos são anjos caídos, malignos, que estão aí em conformidade para se fazer cumprir o que irá acontecer aí, que é essa grande matança aí, principalmente entre eles. Quando a gente diz entre eles, é entre o próprio trono da besta, né? Entre os próprios adoradores da besta. O que o irmão tem de informação para nos trazer sobre isso? Bom, o 6º anjo que tocou a 6ª trombeta é que vai soltar os 4 anjos que estão aprisionados na terra. Então, é uma informação relevante, porque se eles estão aprisionados na terra, é porque a habitação deles não é mais celestial. Então, no meu entendimento, são espíritos malignos que estão aprisionados junto ao Rio Eufrates. Eu tenho esse entendimento. Tem outras pessoas que têm outros entendimentos, mas eu fico ainda com esse meu entendimento aí. Por que eu te perguntei? Porque quando a gente faz a soma da 5ª trombeta, é aberto ali a tampa, como se fosse a tampa do poço do abismo, né? E então dali sobe tudo que é tipo de espírito imundo, sabe? Então praticamente é como se o que o irmão falou começasse a se concretizar, e nesta 6ª trombeta, de fato, acontece isso. A gente vai ver com o decorrer dela, nos próximos versículos, a influência que esses atos estão decorrendo aos adoradores do trono da besta. A gente vai ver isso. Que isso é influente, isso é uma coisa que, como diz Apocalipse 3, a gente também vai abrir o texto, as pessoas estão admiradas, primeiramente, com as coisas que estão acontecendo, né? Estão dando seu poder e autoridade para a besta, e por assim ser, todos aqueles acontecimentos. Aí é também explicável por que existe uma grande perseguição aos escolhidos de Deus. Por quê? Porque para todo o resto do mundo, o culpado por todas essa matança, todas essas coisas que acontecem na Terra, são o povo de Deus. Eles são os culpados. Mas, na verdade, não. Pelo que o texto vai nos mostrar aqui, o que está acontecendo agora, neste momento, é simplesmente esses anjos, que são anjos do abismo, se levantando e fazendo aquela matança entre eles mesmos. É o que a gente está vendo, é uma guerra entre eles mesmos, onde está se dando confiança, a confiança das pessoas está sendo dada para quem não é devido, e essas mesmas pessoas são traídas ou se matam uns
aos outros. Irmão Wagner, posso só para dar uma... Nós podemos, tudo bem, a gente pode conectar com anjos, né, do mal, mas uma coisa a gente pode descartar, que não são os anjos que foram presos no abismo, os mesmos que possuíram as mulheres em Gênesis, capítulo 5, né, em Enoque, porque o texto de 2 Pedro, por exemplo, 2, verso 4, diz claramente que eles não têm mais nenhuma missão. Eles estão presos para o dia do juízo. Né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, está escrito: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no abismo, no Tártaros, né, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para uma única finalidade, juízo. Né? Em Judas, capítulo 1 também, ele reforça, Judas fala muito acerca do livro de Enoque. E ele fala, no capítulo 1, só tem um capítulo, né, no verso 6, ele fala a mesma coisa. Judas 1, verso 6. É só para a gente poder já eliminar logo de cara que não são esses anjos caídos lá desse episódio aí de Gênesis 5, que possuíram as mulheres, né? Não são esses que serão soltos no Rio Eufrates. Podem ser outros anjos. Esses não. Tá? Em Judas 1, verso 6, está escrito: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, né, para possuir as mulheres, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, eles não podem ser soltos para poder fazer nada. Eles estão reservados apenas para juízo. Entendeu? Então, já podemos descartar esses anjos. Entendeu? E esses aqui, a informação já nos traz. Eles já estão atados junto ao Rio Eufrates. Isso. Eles já estão lá, determinados, somente esperando, como se fosse assim, a ordem de Deus. Isso. Que vem do altar. Não adianta, a ordem vai vir do altar. Vai vir do altar. Mas como assim? Então Deus vai determinar a matança? Não, meus irmãos, o que está determinado irá acontecer. Entende? Isso já está determinado para acontecer. Só que, assim como a gente viu no episódio de Jó, nada que tem que acontecer irá acontecer sem a permissão de Deus. Então, isso está sendo reservado para este momento. E, infelizmente, irá acontecer. Mas esses danos, só lembrando os irmãos, que essa matança, que esses danos não são a mesma matança, os mesmos danos que vão ser causados pela grande perseguição aos santos que estão sendo mortos. Não. Essa daqui é uma matança dos homens que não têm o selo de Deus. Isso é importantíssimo trazer, que são, como é que eu posso dizer, eventos separados. E isso vai continuar desencadeando essa grande perseguição. Porque sempre que acontecem fatos de destruição, se precisa achar um culpado. E quem será o culpado? Quem será o culpado? Entende? Isso aí. Porque as duas testemunhas estão ali, querendo ou não, soltando ou fazendo vir tudo que é tipo de flagelo também. Então, tem influência? Com certeza tem influência. Quer trazer mais alguma coisa sobre esses três textos, irmão Ricardo? Sim, eu quero voltar um pouquinho e falar das 4 pontas do altar. Claro. Porque a voz sai das 4 pontas. Porque a voz sai das 4 pontas. Quando nós olhamos ali para a lei, nós verificamos ali em Êxodo, capítulo 30, verso 10, que as 4 pontas, elas eram importantes ali no dia da expiação. Então, existia o sacrifício diário, mas quando envolvia as 4 pontas, era somente no dia da expiação. Lá está escrito que no dia da expiação, uma vez ao ano, Arão tinha que fazer expiação sobre as 4 pontas, molhando as 4 pontas, que são 4 chifres, com o sangue do sacrifício. E aí nós percebemos em Levítico 4, verso 7, diz que Arão tinha que molhar as 4 pontas do altar de incenso, contudo, o restante do sangue era derramado na base do altar de sacrifício. Então, nós temos 2 altares, o altar de sacrifício e o altar de ouro. O
o sangue era derramado ali na base do altar de bronze, que aponta para a terra, e as 4 pontas do altar de ouro recebiam ali a expiação com um pouco do sangue em cada ponta. Por isso que nós conseguimos enxergar aí, nos últimos dias, uma voz saindo dessas 4 pontas para, apontando para o dia da expiação, para um juízo, um flagelo em cima do povo da besta, que causou morte a todos os santos, os profetas, em toda a humanidade. É como se fosse Deus correspondendo do céu, a voz que sai das 4 pontas do altar de ouro, na região celestial, para juízo, para flagelos, para corresponder à matança, à morte, o derramar do sangue que a iniquidade ocasionou nos santos profetas, os servos de Deus. Por isso que tem essa sombra da lei, para entender o que é que vai acontecer no Apocalipse. Outra questão interessante que significa chifre. E no hebraico a palavra é keren, que significa força, poder, uma ordem. Então, por isso que a voz sai das 4 pontas, como uma ordem de comando, uma ordem dada ao anjo da 6ª trombeta para libertar esses 4 anjos do rio Eufrates. E quando nós verificamos que nessa 6ª trombeta existe a morte da 3ª parte dos homens, eu vejo que o Senhor está deixando uma mensagem na 6ª trombeta acerca do dia da expiação, porque quando a gente olha para as 4 pontas do altar de ouro, não tem como associar com o dia da expiação. E o Senhor já está deixando um recado aí, nessa segunda metade da semana, acerca do dia da expiação. E a morte da 3ª parte dos homens nos faz lembrar de Hebreus 9:27, que lá está escrito que para o homem vive apenas uma vez, restando assim o juízo. Então, homens sem a presença de Deus, homens com a marca da besta, sendo mortos, né? Restando para eles somente o juízo. E se eles estarão com a marca, nós também precisamos nos alinhar aí com Apocalipse 14, verso 9 e 10, onde lá diz que aqueles que adoram a besta e usam a sua marca, não resta salvação. Único destino para eles é lago de fogo e enxofre. Então, nós conseguimos associar isso, né? Bem interessante. E nós também precisamos entender que lá em Êxodo 30, na lei, diz que não ofereceis fogo estranho no incensário. E aí me faz lembrar de Nadab e Abiú, que morreram por oferecer fogo estranho. Isso está escrito em Levítico 10. E quando nós olhamos para fogo estranho, e a palavra ali do estranho é zur, que significa maculado, corrompido, enganoso. Olha só a mensagem do Senhor contra o império das trevas de engano. A gente percebe aí que o Senhor está dando uma resposta para o império das trevas, que atuou com engano durante toda a humanidade, de que ele vai realizar um juízo contra esse império do engano, porque o fogo estranho aponta para o engano, engano também aponta para a vida de mácula, que aponta também para a apostasia desses últimos dias. Aí a pergunta que fica aí, né? Existirão apóstatas junto ao anticristo? O próprio apóstolo Paulo responde, ele diz lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que para não sermos enganados,
porque o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, neste povo da besta existirão pessoas apóstatas que conheceram a verdade, mas rejeitaram o Senhor. Então, é uma mensagem também de juízo, principalmente contra este fogo estranho, doutrinas de engano que, durante muitos séculos, os apóstatas aí, né, realizaram para enganar a muitos. Essa sexta trombeta é uma resposta de Deus contra o engano, né, formado pela iniquidade, essa falsidade religiosa, que é uma antítese dos atos de justiça dos santos. São atos de justiça própria, injustiça para Deus, né? Uma roupagem de piedade, mas que de fato são movidos pela ambição e pelo orgulho. Então é uma mensagem forte que o Senhor está deixando nessa sexta trombeta, que o altar de incenso, né, ela dá essa mensagem, por isso que ela está conectada aí com a sexta trombeta. É isso. Amém, amém. Lembrando, né, que a palavra de Deus ela é muito bem clara em nos trazer que o juízo começa pela casa de Deus. Então, meus irmãos, desculpa, mas tem muitos aí que se acham estar fazendo a vontade de Deus e vão sofrer os flagelos aqui nessa terra. Primeiro, porque não estão marcados por Deus, não estão fazendo a vontade de Deus e já estão aí sendo marcados e aceitando aí a marca da besta e tudo que esse domínio estará trazendo nesses últimos dias. Podemos avançar então, irmão Wagner? Vamos lá. Vamos nessa. Olha só que interessante. Aqui entra uma questão cronológica aí de numeral que eu acho que vai nos trazer revelação também. Porque o número do exército, da cavalaria, desses que saem para a batalha, para o dia da matança, o número do exército da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. O que nos remete aqui a entender que realmente isso não são anjos que vêm da parte de Deus, né, meus irmãos? A cabeça do cavaleiro era como cabeça de leão, né? Quando diz como, vocês já conseguem associar aí a imitação e a gente consegue entender que pode ser que venham coisas aqui relacionadas à adoração também, que é o que nos traz segundo Tessalonicenses, né? Então, a cabeça é como de leão, mas da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Mas, meu irmão Wagner, o que o irmão nos traz aí? Eu vi que o irmão trouxe um texto ali no WhatsApp, eu até estou olhando aqui agora para ele. O irmão tem coisa para nos trazer. Eu achei muito interessante quando o pastor Pedro conversou conosco hoje mais cedo, né? Que é uma confusão entre eles próprios, né? O próprio Senhor vai confundir esses exércitos. E aí eu me lembrei, o irmão Ricardo até tinha meditado também, né, Ricardo? Não foi coincidência, foi Jesuscidência, do texto de Juízes, capítulo 7. Né? E vamos ler esse texto que é muito interessante. Eu não vou ler ele todo, vou ler só alguns versos que eu separei aqui. Juízes, capítulo 7. Olha só como é tremendo, como se encaixa perfeitamente nessa sexta trombeta aqui. Lembrando que esse exército vai lutar entre eles próprios. Né? Acontecia muito isso no Antigo Testamento, Deus fazia eles se matarem uns aos outros, se confundirem, e é tudo cíclico, vai se repetir novamente. Juízes capítulo 7, vou ler aqui o verso 12, vamos pulando aqui os versos para nós compreendermos. Depois os irmãos leem em casa o texto completo. Os midianitas, verso 12 de Juízes 7. Os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram um vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Vamos pulando aqui para o verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos.
verso 20, vamos pular para o verso 20. Assim, olha só o detalhe, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Não é por acaso que está trombetas aqui. E exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Esse Gideão, podemos dizer que ele é o anjo, né? que lidera o povo, os 300, né? Porque o anjo é uma espécie de liderança que Deus dá para cada anjo uma trombeta, enfim. Aí ele continua, verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, porque cada um toca as trombetas, são 300 valentes de Gideão, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite. Enfim, palavras difíceis, né? Mas o interessante aqui é que, através das trombetas, Deus fez com que um inumerável exército, aqui em Apocalipse ele numera, né? Eles lutassem contra si. Então, podemos dizer, sim, que as testemunhas estarão no deserto, né, fugindo, e Deus, através das testemunhas no deserto, não vão nem estar na batalha. Simplesmente ali vão tocar suas trombetas, vão abrir, quebrar os cântaros. Dentro dos cântaros tinha iluminação, porque estamos iluminados da verdade, olha as lamparinas acesas das virgens prudentes. E ali vamos declarar, orar, e o Senhor vai fazer com que esse exército se confunda todo. Então, é o Senhor que envia, né, eu estou lembrando de um texto de 2 Tessalonicenses 2, o Senhor que envia a operação do erro. Meus irmãos, está tudo planejado por Deus. Deus já escreveu tudo, já está tudo pronto. Por isso que nós devemos ter confiança em Deus. Porque se nós fizermos a nossa parte, Deus vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Se fizermos parte das testemunhas que mudar nossas vidas, amém, nós venceremos do mesmo jeito. Mas se estivermos no deserto, nós também devemos confiar em Deus, porque Ele vai nos suprir e vai nos dar a direção. Então, esse texto de Juízes 7, ele é tremendo, ele é maravilhoso, os irmãos puderem meditar depois em casa. E tem um texto também de Zacarias 14, se o irmão Ricardo puder ler também, né, conectado com esse tempo aí em que vai haver matanças entre eles. Então, esse texto aqui que nós lemos de Apocalipse, desse numeroso exército que vai matar, vai morrer uma terça parte dos homens, entre eles próprios, entre os próprios marcados pela besta. Interessante, rapidinho, só para concluir esse raciocínio, depois o irmão Ricardo continua. Na quarta trombeta, quantos lembram que nós vimos que um terço do sol, da lua, das estrelas, elas foram ficando aos poucos enegrecidas e nós conectamos com os apóstatas, e que ali havia uma última chamada de Deus para arrependimento. Agora, aqui na sexta trombeta, de fato está se cumprindo o juízo de Deus, olha o detalhe, em uma terça parte. Né? E uma terça parte nos faz lembrar o quê? De juízo aos rebeldes. Basta lembrar de uma terça parte dos anjos que foram expulsos. Então, eu não creio aqui que seja um terço literal, mas para nos lembrar de rebelião, que Satanás levou consigo uma terça parte dos anjos. Então, uma parte desses rebeldes, eles serão mortos. E a outra parte que restar, eles não vão se arrepender. Mais para frente nós vamos ler aqui, né, que mesmo diante de tanta morte, os que não morreram não vão se arrepender dos seus pecados, porque eles já estão marcados. Nós já meditamos que para esses marcados é impossível reconduzir ao arrependimento. E esses que restarão, eles ficarão para a batalha do Armagedon, no juízo definitivo de Deus. Mas o interessante que o pastor Pedro falou conosco é eles próprios se matando uns aos outros, porque Deus vai fazer isso através do ministério das duas testemunhas, representado por Gideão e seus 300 valentes, sem estar lá, mas no deserto mesmo, só quebrando os cântaros, tocando as trombetas, e Deus confundindo o exército inimigo e se matando entre eles, como forma de juízo pelos danos que eles fizeram, que estão fazendo nas testemunhas que estão morrendo. Interessante, desculpa, depois que daqui a pouquinho te passo, irmão Ricardo, que o irmão trouxe aí sobre essa terça parte, né?
A gente viu aí que o irmão falou, Zacarias 14, até o irmão Pedro deixou uma mensagem aqui, eu vou ler daqui a pouquinho, sobre isso. E quando a gente lê Zacarias 13, um pouquinho antes de entrar no 14, vai dizer assim, ó: acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. O que é expirarão? Vão deixar de existir. Mas a terceira parte restará nela. Aonde que vai restar? Nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. Não é o mesmo fogo da punição, tá? O fogo que diz aqui é o espírito. Farei passar pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. E aqui eu quero trazer um mistério que a gente trouxe, a gente estudou, acho que faz uns 4 meses atrás, quando a gente começou a estudar essas trombetas, que os irmãos ficaram até maravilhados, se ninguém percebeu o que eu acabei de ler aqui, 2 partes de toda a humanidade vão ser extirpadas e a terça parte vai se salvar, né? Até aí nenhum mistério. Mas vamos pegar terça parte e deixar de lado, e vamos pegar 2 terças partes. Quanto que dá, irmão Wagner? Se nós for fazer essa divisão de 100, não dá exatamente 666? Será que é um acaso a gente calcular o número da besta, como diz Apocalipse? Quem tem ciência, calcule o número da besta. O cálculo, vocês estão tendo agora o cálculo. É esse o cálculo. Esse é o número 666 é o número dos marcados pela besta, é o número da totalidade que, infelizmente, irá deixar de existir. Eu quero ler aqui só o que o irmão Pedro nos trouxe, que ele falou assim, ó: eu vejo uma ligação direta com o exército e o 6º cálice da ira. Vejo que os exércitos dos reis do Oriente, que são chamados pelos espíritos imundos, que saem da boca do diabo, da besta e do falso profeta, e que vêm atravessando o rio Eufrates, são atacados por essa praga da 6ª trombeta. Parece que há um combate deles contra eles mesmos. Uma confusão causada pelo próprio Senhor entre eles, usando as suas testemunhas. E aí a gente faz essa conexão que o irmão Wagner nos trouxe desse episódio de Gideão, onde numeramente 300 não teria chance nenhuma. Mas eles não precisaram guerrear. É o toque da trombeta que fez com que eles mesmos brigassem e guerreassem entre eles mesmos. Por quê? Porque estavam dormindo. Olha só a conexão com as virgens nécias. Estavam dormindo. E quando tu te acorda... Percebe bem, vamos fazer um cálculo aqui humano agora. Tenta te acordar assustado, irmão Wagner. O que tu vai fazer? Tá? Até vou trazer um fato aqui agora, bem familiar, mas é que eu tinha que sair hoje cedo para ir trabalhar. E aí eu sacudi a minha esposa na cama e disse assim: eu tô indo. Ela se acordou assustada, assim. Precisa me acordar desse jeito? Eu só sabe, bem devagarinho. Mas ela acordou assustada. Ninguém gosta de ser pego desprevenido. Essa é a verdade. O que está acontecendo nesse momento é o que o irmão Ricardo trouxe, que é esses que não ouviram a voz do Senhor, esses que são, digamos assim, os rebeldes, né, da casa de Deus. A gente vai ver outros textos aqui mostrando sobre isso, que não acordaram, as virgens nécias que não despertaram, e quando despertar, já vai ser tarde. Vão fazer parte deste 2/3, ou 666, que estão sendo marcados para o dia da matança. Irmão Ricardo. Então, é muito legal, né? Interessante. Quando esse verso aqui, 16, de Apocalipse 9, interessante que João, ele ouviu, e essa expressão, ele ouviu, a gente já estudou sobre isso, quando ele ouviu o número dos 144 mil. Então, é um apontamento espiritual, eu entendo que é um apontamento espiritual, da mesma forma que nós entendemos ali nos 144 mil, que aponta para um povo de Deus que será selado antes da última semana, e o irmão Wagner trouxe oportunamente essa questão de Gideão, onde os 300 eram minoria diante de um cenário de milhares, né? Podemos sim fazer uma ponte para comparar o povo de Deus, que será minoria neste cenário dos últimos dias,
com todo um exército da iniquidade nesses últimos dias. Por isso que o João, quando ouviu os 144 mil, aponta para a porta estreita, aqueles que estão no caminho estreito, e quando ele ouviu o número dos 200 milhões, aponta para o juízo sobre um povo que estão no caminho da porta larga. Então, 144 mil, um povo que está no caminho estreito, e os 200 milhões que estão no caminho da porta larga para a perdição, né? Uma associação interessante que me veio aqui agora, algo de maneira espiritual, nós podemos fazer essa associação e linkar aí com os textos que os irmãos trouxeram, muito, muito relevante, e essa questão da confusão, né? Que nós compartilhamos, meditamos ali junto com o pastor Pedro. Eu achei aqui um texto que está em Isaías, no capítulo 26, verso 10 e 11, diz assim, entendendo que esse Isaías 26, Isaías 27, aponta para este cenário dos últimos dias. E aqui no 26, verso 10, diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. O Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Palavra interessante, porque quando nós olhamos de novo para as 4 pontas do altar de ouro, e que o fogo do Senhor consumiu Nadab e Abiú, o que vai acontecer nos últimos dias? O Senhor corresponder do céu, uma voz lá das 4 pontas do altar, e fogo vai consumir esse exército e vai confundir esse exército, como está escrito aqui em Isaías 26. E nós, olhando aqui para o exército de 200 milhões, os cavalos terão poder que vão sair da boca deles fogo, enxofre, fumaça, e esse flagelo que vai causar as mortes dessa terça parte dos homens. Então nós vemos aqui muito claro isso, e quando nós realizamos o link da abertura do derramar da sexta taça, onde vai secar o rio Eufrates, que vai sair os 3 espíritos imundos para trazer os reis do Oriente para a batalha dos últimos dias, nós percebemos que existe ali uma preparação, e depois do derramar dessa sexta taça, o pastor Pedro explicando para nós, tem a ocasião da sexta trombeta, onde ali o rio Eufrates que secou, o Senhor vai proporcionar que 4 anjos sejam levantados ali das suas prisões, e com 200 milhões, né, vão causar aí essa confusão, né, desse exército que vem do Oriente, e todo o povo da besta. Isso vai se espalhar pelo mundo e vai causar a morte da terça parte dos homens. Quero só deixar aqui também uma curiosidade, que também comentei com os irmãos no grupo, acerca da aparência desses cavalos. Mas você vai ler aí os versos ainda, né, Wagner? Não, pode falar, que depois a gente incrementa. Uhum. Tá bom. Esse exército, os cavalos que envolvem esse exército têm semelhanças que, quando nós estudamos a mitologia grega, tem uma certa familiaridade com a quimera. Então, eu escrevi acerca disso no nosso primeiro livro, Prélio dos Cânticos, e diz assim: quimera, ela é uma palavra originada do grego, e é sinônimo de ilusão, devaneio, fantasia, imaginação, engano,
e confusão. O dicionário etimológico diz que representa um monstro mitológico, uma representação maligna, com cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente e lançava fogo pelas narinas, pela boca, mencionado no canto número 6, nos versos 181 e 182 da Ilíada de Homero, no qual fundamentou toda a mitologia grega aí. Trata-se de um ser espiritual invocado por um resultado produtivo da imaginação humana, atrelado aos sonhos e projetos de uma pessoa, conduzindo para um destino de fracasso, sonho que se torna uma frustração pela ilusão. E aí a gente percebe o tanto que o inimigo ele vem causando essa confusão, esse engano nas pessoas, principalmente no povo de Deus, mas em toda a humanidade. É um trabalho de séculos e séculos, e a gente vê na figura desse ser mitológico, que é uma representação maligna, né? É uma associação com essa atuação do inimigo de causar engano na humanidade. Doutrinas de engano, a gente aponta isso para os apóstatas também. Doutrinas de engano, frustrando os sonhos de muitas pessoas, ceifando vidas e famílias. E quantos que a gente percebe nos dias de hoje, doutrinas de engano, doutrinas causando confusão na mente de muitas pessoas, ideológicas, pensamentos que afastam as pessoas do propósito de Deus. Então, algo muito interessante que esse ser mitológico, ele aponta para este engano, e o Senhor, reproduzindo nestes cavalos do exército de 200 milhões, uma similaridade, uma semelhança, mostrando para o inimigo o tanto que você causou na humanidade de engano e confusão, eu vou confundir o seu exército agora, na sexta trombeta. É uma resposta de Deus de tudo que o Império das Trevas causou na humanidade. E quantas quimeras que o diabo usou, né, nestes séculos e séculos. Eu entendo que o Senhor, ele é tão detalhista e ele quer revelar esses detalhes aos servos do Senhor nesses últimos dias. Eu fico maravilhado com isso. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, já que o irmão já falou, vamos dar a introdução a esses... O irmão Wagner já falou sobre os primeiros versículos que a gente leu. Vamos ler, então, o versículo 19. Eu acho que dá a introdução do que o irmão falou aí. Pois a força dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça e com ela causava dano. Exatamente o que o irmão falou. Eu acho que dá para ficar nesse versículo aqui, irmão Wagner. Eu tenho coisa para trazer, eu vou deixar você falar primeiro. Eu só quero concluir. Eu vou comentar só isso aqui para a gente poder ganhar tempo. Impressionante. O texto que me veio aqui à mente pelo Espírito de Eliseu com o seu Geazi, né? O seu... É Geazi? Acho que é Geazi. Geazi, né? 2 Reis 6, verso 15. O irmão falou que nós somos a minoria. Do lado de fora, porque no reino do Espírito, maiores são os que estão conosco do que estão com esse exército de 200 milhões. Olha só que interessante. Também Eliseu não fez nada, ele só orou. Olha o altar de incenso aí que nós lemos no início. Só orou e Deus feriu de cegueira esse exército. Olha só, exército sírio, né? Em 2 Reis 6, 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros, olha aí, não tem como não conectar, né, com o Apocalipse, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É loucura eu dizer que
sei lá, de repente pode ser uma figura de duas testemunhas aqui, não sei, só tem eles dois, né? Enfim. Orou Eliseu, olha o detalhe. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. E o Senhor, né, Jeová, abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E no verso 18, e como desceram contra ele, foram contra ele. O que Eliseu fez? Convocou um exército? Não, orou. Orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, só te peço uma coisa, olha aí, tudo que pedires ao meu pai em meu nome eu farei. Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Meus irmãos, não tem como não ficar arrepiado, porque é tudo cíclico. Vai acontecer com as duas testemunhas. Então, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você se tornará uma campina. Por quê? Não é na força do braço, é na força do espírito. Então, meus irmãos, é tremendo. Se nós estivermos vivos e preparados, vai ser um privilégio poder estar profetizando aqui. Mas, para participar, deve haver preparação. Então, é só para poder acrescentar, né? E o restante, vamos lá. Eu sei que o irmão Wagner tem muitas verdades para falar conosco agora, então fica à vontade. Não, tranquilo, irmão. O texto que eu vou trazer, eu já apresentei para vocês, mas eu quero trazer a ideia para os irmãos entenderem aqui. O que a gente está falando agora? A gente está falando de um ser que... cavalos ou anjos que estão surgindo e que eles têm uma aparência de leão, que a gente já sabe introduzir quantos são que têm aparência de leão. Outros trechos da Bíblia diz que tem aparência de cordeiro, mas que na verdade não são, entende? Mas que por detrás eles têm cauda. E essa cauda, que se parece como serpente, né, é que causa dano. Meus irmãos, quando a gente vai relacionar, você pode fazer uma busca no aplicativo da Bíblia, cauda é sempre relacionado a engano, entende? A cauda é engano. O próprio Apocalipse 13 diz, 12, que a cauda, né, do grande dragão arrasta a terça parte das estrelas. Então, como se fosse o engano. Sempre Satanás está atrelado a engano. E a gente trouxe aqui essa informação relevantíssima sobre as virgens nécias, que não estão posicionadas, que não ouviram a voz do noivo a tempo, e que estão hoje dando ouvidos, como diz ali o versículo 20, né? A todo o tipo de poste ídolo, né? De ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não pode ver, nem podem andar e nem podem fazer nada por si próprio. Mas que naquele momento estará personalizado, né? Como se diz, estará ali sendo levantado por espíritos imundos. Espíritos imundos. E como a gente falou que o espírito começa pela casa de Deus, eu vou trazer agora para nós um texto que está lá em Isaías 9. Vocês podem ler todo o texto, relacionado sim às duas casas de Israel, mas principalmente um alerta de Deus para com aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, que estão ali, como se diz, fazendo as coisas certinho, querendo ir na igreja, cumprindo rituais, que é o que muitos fazem hoje em dia, mas como o próprio Deus diz, o coração está distante dele. Olha o que o texto nos diz em Isaías 9, no versículo 14 em diante. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados, pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, aqui diz, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se ateará
no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Olha só que conexão, tá? A fumaça que sai do poço do abismo. Façam as conexões. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Nossa, que palavras fortes, Wagner, que tu está trazendo aqui. Desculpa, é o que está escrito. Só que não precisa você se preocupar, porque quando chegar nesse momento, ou você já vai estar selado, ou você, infelizmente, fará parte desse povo. E, infelizmente, por tudo que a gente trouxe até agora, 2/3 fará parte desse povo. 2/3, muitos irmãos que estão do nosso lado hoje. Muitos irmãos que nos julgam por estudarmos a escatologia. Para que eu vou estudar a escatologia? Para que conhecer o tempo final? O importante é o amor, é todo mundo reunido, né? O importante é aqui contar as bênçãos, buscar as bênçãos, porque o Senhor abençoa. Perseguição, né, irmão Wagner? Para quê, né? Tava vendo um vídeo do irmão, tava vendo o vídeo do irmão Wagner ontem. Nossa, muito forte, né? Perseguição para quê? O povo não quer perseguição. Não. O negócio hoje é teologia do coach, né, irmão Wagner? O negócio hoje é levantar o nosso ego. Não. O negócio hoje é vestir pano de saco. O negócio hoje é joelho no chão. O negócio hoje é se posicionar no altar. O negócio hoje é estar preparado para, assim como o apóstolo Paulo nos disse nas suas cartas, preparado para partir e estar com o Senhor. Você está preparado para partir e estar com o Senhor? Porque o lado de fora, a gente vai ver no capítulo 11, é o que menos importa, vai ser pisado. Mas o lado de dentro está sendo medido. Está sendo medido, meus irmãos. É a pergunta que eu faço para você, quando você for medido, qual vai ser a sua estatura? Você vai estar sendo medido e posicionado como uma casa e habitação do Senhor? Ou você vai continuar e dar ouvidos a espíritos imundos que só querem levantar o seu ego para te mostrar que tu talvez seja uma pessoa importante para esse mundo? Você não precisa ser importante para esse mundo, você precisa ser importante para alguém, para levar a mensagem para as pessoas, preparar a sua alma, preparar a sua vida e, principalmente, estar preparado para o que há de vir. Porque, felizmente, para nós que estamos nos posicionando, todas essas palavras tristes não virão para nós, não será para nós. É para o trono da besta. Mas precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Irmão Ricardo. Eu quero ler novamente aqui essa passagem de Zacarias 14, onde mostra essa obra do Senhor. Zacarias 14, 13 diz assim: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande confusão do Senhor entre eles, porque pegará cada um na sua mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra o outro, cada mão do seu companheiro. Olha aí. Então, o Senhor tem uma mensagem nessa sexta trombeta para os dias de hoje. Se você está se sentindo em paz, que as bênçãos do Senhor vai te alcançar, aquelas mensagens de conforto, de consolo, e manter você nesse estado, não preparando você para esses últimos dias, é importante que você reflita nas mensagens que nós estamos compartilhando agora. Por quê? Porque é necessário um posicionamento a cada um de nós aqui. Precisamos nos posicionar, descer níveis e mais níveis de arrependimento em oração, que é o pano de saco que o Wagner comentou aqui. É uma preparação. O Senhor proporciona cenários de conflito, de aflição, de princípios de dores, para que nós possamos aprender e avançar nessa preparação, porque os últimos dias, naqueles dias, não haverá mais tempo de preparo. O Senhor está já chamando a atenção de todos para que nós possamos nos preparar desde já, para estarmos prontos para superar as adversidades
e aqueles que se posicionam como corpo de Cristo se preparar para tocar trombetas, se preparar para anunciar o evangelho eterno, essa sã doutrina, se desvencilhar ao máximo de todo o engano, porque quem estiver no engano vai ser participante desta confusão que o próprio Senhor vai causar. Essa é a mensagem da sexta trombeta. Amém. Irmão Wagner. Podemos até ler os versos adiante, que tem tudo a ver, né? Uhum. Que hoje as testemunhas estão convocando para o arrependimento. E a gente não pode esquecer das 7 igrejas, né? 2 estão acesas, ok, mas as outras 5 são chamadas para o arrependimento. E aqui, infelizmente, é o retrato de uma igreja apóstata. Eu creio que vai ter muito apóstata. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos os juízos de Deus acontecendo em boa parte nos apóstolos, no seu próprio povo sendo julgado. E aqui, infelizmente, meus irmãos, eu enxergo muitos apóstatas que se encaixam perfeitamente no texto de Hebreus, capítulo 6. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque isso se aplica a nós hoje. Nós experimentamos isso aqui hoje. Né? É impossível, pois, Hebreus 6, verso 4, que aqueles que uma vez forem iluminados, nós estamos sendo iluminados, iluminação é revelação da palavra, provaram um dom celestial, olha aí, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Nos unimos ao Senhor, nos tornamos um espírito com Ele. Provaram, degustaram, experimentaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Uma cura para um corpo, enfim. E caíram, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. A gente acha que podemos achar, melhor dizendo, que estamos imunes com essas verdades. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele deixa bem claro para nós. Aqueles que julgam estar firmes, cuidem para que não caiam. Então, quando nós vemos aqui o complemento da sexta trombeta, eu posso ler, Wagner? Só para a gente complementar? Pode. Então, verso 20, 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E realmente, quando Deus fala que ele não se alegra com a morte do ímpio, porque realmente é muito triste, nós vemos que antes, muitos destes experimentaram dessas dádivas que lemos aqui e voltaram as costas. Então, meus irmãos, é maravilhoso falar desse assunto, nós almejamos estar com as 2 testemunhas, fazendo parte das 2 testemunhas, obviamente, se nós não morrermos antes, mas nós devemos levar a sério o que a palavra de Deus diz. Se o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, falou que se hoje nós estamos em pé, devemos ter cuidado para que não caiam, então nós devemos ter cuidado, porque importa caminhar hoje, amanhã e depois. Então, por exemplo, a mensagem calvinista, ela nos desprepara totalmente, porque ela fala, se você é escolhido, vai acontecer, mas não é assim, queridos. A palavra de Deus diz o tempo todo, basta ler as cartas, um tratado de condutas. As cartas são tratados de condutas. Fala de revelações tremendas da obra de Cristo na cruz, conectando com a lei, os salmos e os profetas, mas logo depois os apóstolos falam, cuidado, não façam isso, não façam aquilo, andem em santidade, com tratados de conduta. Então a nossa conduta vai fazer toda a diferença. Porque nós fomos doutrinados desde pequenos que a salvação não é por obras, né? Tudo mérito de Deus. Mas a salvação eterna é exatamente por obras. Porque sem obras não há fé. A fé sem obras é morta. Então, se nós somos salvos pela graça mediante a fé, então se essa fé não tem obras, não posso ser salvo. Então, meus irmãos, a gente, pelo menos da minha parte, eu termino aqui falando acerca de andarmos ligados com Deus
todos os dias, porque nós estamos experimentando desses poderes maravilhosos, essas dádivas maravilhosas de Hebreus 6. Mas se amanhã nós não estivermos firmes, nós podemos nos desviar. Então a gente acha que nunca vai se desviar, né? Mas há sim uma possibilidade enorme de nos desviarmos. Mas nós precisamos fazer o que a palavra ordena. Fazer o deverzinho de casa, todos os dias, se envolver com a palavra de Deus. Porque por nós mesmos, nós não podemos nos santificar. A nossa santificação é pela verdade. Jesus falou isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que limpa a nossa mente, nosso coração. Né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda os nossos pensamentos, nosso coração, porque daqui que procedem as fontes da vida. Então, nós devemos guardar todos os dias os nossos pensamentos, porque nós precisamos nos encher da palavra. Se nós não estivermos cheios da palavra e do poder de Deus, que são as orações, essa química maravilhosa, nós não teremos força para vencer. Jesus nos falou, vigiai e orai, oreis, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é indisposta para as coisas de Deus, ela é indisposta para a oração. Então é isso. Está dado o recado aí, isso serve primeiramente para nós e para os irmãos também, para que nós possamos tomar muito cuidado para que nós não nos desviemos da fé. Amém. O irmão Marcos Nonato comentou aqui, ó, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a gente não está aqui para colocar medo em ninguém. Nós estamos aqui para apresentar a mensagem. Eu sei que a questão não é questão de medo, mas o que a gente quer deixar bem claro é que esta sexta trombeta, ela está se recaindo sobre o trono da besta, tá? Não tem nada a ver com a perseguição dos santos. Por mais que, como a gente falou lá no início, vai desencadear na perseguição, porque alguém vai ser culpado de tudo isso. Eu acredito assim. Alguém vai receber a culpa de tudo isso. Então, eu acho que vai estar tudo nesse meio aí, dessa última metade da semana. Eu vou trazer uma pergunta da irmã Fátima Lino aqui, os irmãos puderem, eu dei uma olhadinha também. Salmos 37 e os Salmos 91 são escatológicos? 91 com certeza. O 37 eu tenho que lembrar aqui, mas o 91 com certeza. A então, igreja no deserto. Exato. Eu dei uma olhadinha no Salmos 37 aqui rapidinho, né? E ali fala assim como o título. A gente sabe que o título muitas vezes não quer dizer, né? Mas diz assim, ó, temporária a felicidade dos perversos. Aí sim que entra o que a gente está trazendo aqui. E aí, quando a gente vai ler ali, Deus vai estar chamando a atenção às perversidades e trazendo também como que a gente deve lidar aí como justos. Mas eu trouxe alguns versículos para meditar com a irmã Fátima aqui, tá? Olha só o que está dizendo lá no versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio, aí que entra, para os irmãos meditarem, que muitas vezes a gente olha assim, poxa vida, eu sou uma pessoa de oração, eu sou um cristão de verdade, eu tento me esforçar para cumprir, porque realmente é se esforçar. Não adianta os irmãos dizer, não, mas como assim esforçar? É esforçar. A gente precisa de esforço para cumprir a palavra do Senhor, para guardar os mandamentos. A porta é estreita, a gente sabe disso. Então, eu estou me esforçando para entrar no reino e eu não consigo nada. Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver na minha vida o que esses coaches falam, o que esses pastores pregadores falam comigo. Não, por quê? Por quê? Entende? Por que o ímpio se dá bem na vida? Olha o que o texto nos traz agora. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. Passei e eis que ele desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá o quê? Prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza. A sua fortaleza, qual dia? No dia da tribulação. Meus irmãos, não existe segredo, não existe mistério. O problema é exatamente esse. Nós não queremos passar por tribulação. Ninguém quer. Eu passei
até confessei para o irmão Wagner aí, uma semana atrás, dificuldade que eu passei aqui. 2 semanas que eu não pude gravar por muitas dificuldades. E ainda assim pude contar para o irmão o livramento da parte de Deus. A gente precisa olhar por um outro ângulo, entende? Uhum. A gente precisa olhar as coisas por um outro ângulo, meus irmãos. Ninguém prometeu que a nossa vida aqui seria fácil, mas Deus prometeu que Ele estaria conosco mesmo, em meio a dificuldades. Amém. E é isso que vai estar acontecendo nesse momento cronológico. Eu vejo esse momento cronológico como uns sendo perseguidos, na verdade todos perseguidos, mas uns sendo protegidos por Deus e outros ali sofrendo afronta. Por quê? Por causa do próprio engano, do próprio erro de tudo que está acontecendo nesse torno da besta nos últimos dias. Mas precisamos estar preparados, né? E aquele que está em pé, que olhe para que não caia, diz a irmã Fátima, exatamente isso. Irmão Ricardo, quer fazer suas conclusões aí? Amém. Então é isso, o Senhor, Ele... Me lembrei agora do verso, 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre nós tentação senão humana, mas o Senhor não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Junto com a tentação, Ele dará o escape para que nós possamos suportar e vencer. E os que vencerem alcançarão as promessas vindouras e eternas do Senhor. Então, é uma mensagem difícil, essa da sexta trombeta, mas é importante salientar o que é que está destinado ao povo da besta e o que é que está reservado aos santos nesses dias. Meus irmãos, precisamos buscar este entendimento, este trieiro, essa trilha que o Senhor preparou para os santos. É por isso que no Salmo 91 diz, né, 10.000 cairão ao meu lado, né, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Você precisa se posicionar para alcançar esse selamento que te resguarde dos flagelos dos últimos dias. Não digo da perseguição, estou falando dos flagelos. Dos flagelos. Então existe uma obra linda nos últimos dias. Isso é o grande avivamento, que muitos falam, mas entendem pouco. Existe um último avivamento, mas esse último avivamento envolve as duas testemunhas. Precisamos entender o ministério das duas testemunhas. E aí o Senhor vai revelar e, ao mesmo tempo, confortar o nosso coração, preparar o nosso coração para esses dias vindouros. Os últimos versos aqui de Apocalipse 9, que a gente está lendo aqui da sexta trombeta, diz que esses homens que viveram, não foram mortos dessa terça parte, mesmo assim, mesmo vendo todo esse terror, não se arrependeram, continuando adorando aí os demônios, os ídolos, as pratas, não largaram os ídolos desses dias vindouros. E quais são os ídolos desses dias vindouros? A tecnologia é uma delas, o dinheiro é uma delas. Nós precisamos nos preparar a ser dependentes totalmente do Senhor. Que o Senhor que vai conduzir o seu povo nesses últimos dias. Essa é a mensagem simples e prática para cada um de nós. Eu quero deixar aqui, para encerrar minha fala, algo sobre o altar de incenso. A gente tratou aqui do altar de incenso, né? A voz que sai das 4 pontas. O altar de incenso, ele aponta para este povo santo. Esse povo santo que busca se posicionar e que apresenta as suas orações como incenso, algo perfumado diante do Senhor. Lá em número 7, mostra os diversos sacrifícios que cada tribo de Israel tinha que oferecer. Dentre esses vários sacrifícios, a tribo tinha que entregar 1 colher de ouro com o devido ciclo de incenso. E na totalidade, tinham que ter, das 12 tribos de Israel, 12 colheres de ouro com incenso. E cada colher tinha que ter 10 ciclos. No King James atualizado aqui, diz que esse ciclo corresponde a 120 gramas.
de incenso. Se nós multiplicarmos 12 vezes 120, dá 1,44, apontando que este incenso aponta para os 144 mil, o povo de Deus que oferece esse incenso perfumado, esse sacrifício diário, né, eterno, esse sacrifício de louvor, de adoração, né, diante do Senhor continuamente sobre o altar. Então, nós precisamos entrar neste propósito. O Senhor está chamando a todos a entrarem neste propósito. Nós precisamos entender, e da maneira que nós entramos neste entendimento, no propósito e no posicionamento, o Senhor vai enchendo as nossas vidas com a palavra, com a instrução, com o poder e com a autoridade que nós precisamos nesses dias. É isso. Desculpe, irmãos. Amém. Irmão Wagner, suas considerações finais? Apocalipse 9,15 é muito interessante, né? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. E me veio à mente um texto aqui de Salmo, o mesmo Salmo que a irmã citou, é o Salmo 37,5, né? Que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, mas ele fará. Por quê? Porque Deus está no controle do tempo. Ele já deixou tudo escrito, nada foge do seu controle. E quando nós temos essa consciência do Deus a quem servimos, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele. Então, meus irmãos, está escrito, está determinado. Esse texto aqui é muito interessante. Dia, mês, hora, ano, enfim, está tudo pronto. Tudo pronto. Tudo que nós precisamos é, como Ezequiel, mergulhar naquele rio e deixar que o rio nos leve para os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que nós possamos permitir que Cristo nos conduza nessas águas maravilhosas e que Ele possa nos levar. Porque enquanto Ezequiel ele caminhava, né? Ele, da sua própria força, ele caminhava lá 1.000 côvados, né, 2.000 côvados, e as águas iam crescendo. Mas depois que a água submergiu ele, não é ele mais quem caminha, as águas levam. Então nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Por quê? Porque está escrito, está tudo determinado. Quem é que vai impedir o cumprimento, por exemplo, dessa sexta trombeta? Dia, mês, hora, ano. Quem vai impedir? Satanás vai impedir? Ninguém pode impedir os planos e propósitos de Deus. Nós podemos impedir. Então, que nós não possamos atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, porque as orações nos tornam sensíveis espiritualmente. Eu conheço tudo isso, mas eu preciso viver mais uma vida de oração para poder experimentar aquilo que eu tenho conhecido. Então, é um desafio para nós nos dedicarmos a uma vida de oração. Isso vai fazer toda a diferença. E que Deus possa nos conduzir, porque o Espírito ele nos guia rumo à eternidade. É o Espírito, mas nós precisamos nos entregar à sua ação. Essas são as considerações finais que Deus deixou para o meu coração aqui, que o conhecimento maravilhoso, nós estamos aprendendo muito, mas nós precisamos ter muito mais do que conhecimento, ter uma vida de oração para que possamos ter as escrituras, isso aí, as escrituras e o poder de Deus juntos, para que possamos. Eu não me conformo, eu lembrei, falamos de Gideão aqui, lembra quando Gideão foi chamado por Deus, homem medroso, e ele exclamou para Deus: ah, Senhor, cadê aquele Deus que libertou o povo do Egito, de sinais e maravilhas? Cadê? Eu não estou vendo. Então, que esse desejo possa estar ardente no nosso coração. E Gideão viu o poder de Deus na vida dele com seus 300. Que nós possamos ver também, mas seguir a cartilha, o passo a passo que Deus ordena na sua palavra. Vida de oração e vida da palavra. E aí, quando junta isso, aí vem a sabedoria, nos dá entendimento para vivermos no nosso dia a dia, sermos os melhores funcionários nas nossas empresas, melhores maridos, melhores pais, melhores filhos. No dia a dia mesmo, nós podemos transmitir o poder de Deus no nosso dia a dia.
sendo uma pessoa simples, não maluca nem fanática, mas uma pessoa simples. E essa simplicidade vai fazer com que muitos olhem Cristo através de nós. Amém. 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 Irmão Ricardo, no próximo capítulo a gente vai dar uma pausa aí na trombeta, né? E por quê? Porque a gente está seguindo a Bíblia. Para quem não conhece aqui os canais, a gente está estudando o podcast tratando somente sobre Apocalipse, e a gente tem uma sequência. Se fosse na sequência de trombetas, teria a 7ª, mas a Bíblia nos apresenta o capítulo 10. E o que a gente tem no capítulo 10 aí, irmão Ricardo? O que nós vamos ter no próximo episódio? Parece que o Senhor ele vai dar uma pausa na leitura do Apocalipse e dar um fôlego para nós e fala assim: é necessário que profetize novamente, João. Amém. Olhe para o livrinho, a gente vai estudar o livrinho aqui. Quando a gente vai estudar o livrinho, a gente vai mergulhar nos profetas, inevitavelmente. Ezequiel. E aí a mensagem aqui é profunda, irmãos, é profunda. É verdade, é profunda. E os 7 trovões, né? Então, exatamente. Olha só, não perca, os irmãos que estão aqui com a gente, e quem está assistindo depois, não perca, semana que vem, que nós iremos tratar aí sobre João e o livrinho e os 7 trovões. E depois teremos aí as 2 testemunhas. Olha, a partir de agora, uma conexão de tudo que a gente já falou, eu acho, vai vir tudo a somar. Antes, Amém. Quando a gente estava gravando os primeiros episódios, nós trazíamos o Apocalipse de trás para frente. Agora a gente vai buscar o que a gente já gravou para agregar a partir de agora, porque é a realidade, como se diz, a realidade dos fatos. Deus nos mostrando a realidade do que está acontecendo. É uma soma, meus irmãos. A Bíblia é uma soma. A gente tem que sempre estar buscando nos profetas. O próprio livro do Apocalipse, ele volta para nos apresentar momentos. Assim como Deus revelou para Daniel, capítulo 7, daqui a pouquinho, no capítulo 11 está falando a mesma coisa, mas de um jeito diferente, há 70 semanas, falando de tudo de uma forma resumida, para que a gente possa entender verdadeiramente. Então, nós agradecemos a todos aqui. Eu quero agradecer ao meu irmão Ricardo, agradecer ao irmão Wagner aí, pela participação. Estou muito contente de ter os irmãos. E você sabe, vocês são de casa, não preciso dizer para voltar, vocês devem estar aqui. Amém? Meus irmãos, agradecemos a presença de todos, que Deus possa abençoar a todos. E até semana que vem, às 8h30, aqui nos canais, tá bom? Deus abençoe. Amém. E uma